Tem gente que saiu da igreja achando que estava fugindo de Deus, mas na verdade estava correndo para os braços dele. E tem gente que nunca saiu do banco, mas há anos não o encontra. Você precisa ver isso. Existe uma confusão que tem destruído silenciosamente a vida espiritual de milhares de pessoas. Uma confusão perigosa, sorrateira, que se instala no coração sem fazer barulho. É a confusão entre o lugar e a presença, entre o templo e o Deus que habita nele, entre a instituição e o espírito que a sustenta. Há homens e mulheres que, ao longo de décadas, construíram sua fé sobre um endereço, sobre um horário de culto, sobre um banco de madeira ou uma cadeira estofada. E quando esse endereço mudou, quando esse horário foi interrompido, quando aquele banco ficou vazio, a fé deles entrou em colapso, como se Deus morasse naquele lugar específico, como se a presença divina tivesse CNPJ, endereço fixo e horário de funcionamento. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, dizia que o maior perigo não é o homem que nega a Deus abertamente, mas o homem que o substitui por uma forma, que troca o vivo pelo símbolo do vivo, que confunde a moldura com o quadro, o mapa com o território, a casca com o fruto. E é exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Porque essa confusão não é nova. Ela é tão antiga quanto o próprio povo de Israel, que um dia carregou a arca da aliança para a batalha, achando que estava levando a Deus consigo, sem perceber que o coração já estava longe dele fazia muito tempo. Spurgeon pregou certa vez que a presença de Deus não é um troféu que se carrega, ela é uma intimidade que se cultiva. E quando o povo parou de cultivar, a arca foi capturada, a glória partiu, e o que sobrou foi apenas uma caixa de madeira dourada, sem poder algum. A Bíblia registra esse momento com uma palavra devastadora. Quando a nora de Eli soube da morte do marido, do sogro e da captura da arca, ela não chorou pelo luto da família. Ela chorou por algo maior. E ao dar à luz, antes de morrer, nomeou o filho com uma palavra que ecoou por gerações, Icabode, que significa a glória se foi. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 21. A glória se foi. Não o templo, não o ritual, não a estrutura. A glória. É possível ter o templo de pé e a glória ausente. É possível ter o culto funcionando e o espírito já ter partido. É possível cantar louvores com a boca enquanto o coração está a quilômetros de distância do Deus que se canta. E é exatamente aí que mora o perigo mais sutil da vida cristã moderna. Spurgeon alertava que há uma religiosidade que é, na verdade, a forma mais sofisticada de ateísmo prático. O homem acredita em Deus teoricamente, frequenta os lugares santos regularmente, conhece as doutrinas de cor, mas vive como se Deus não estivesse presente em lugar nenhum de verdade. E o que fazer diante disso? A primeira coisa é reconhecer a diferença, porque sair da igreja e sair da presença de Deus não são a mesma coisa. Nunca foram. E confundir essas duas realidades tem levado almas a dois enganos opostos, igualmente destrutivos. O primeiro engano é o de quem acha que, por ter se afastado de uma congregação específica, se afastou de Deus. Que a ruptura com uma denominação significa ruptura com o Criador. Esse engano paralisa, gera culpa desproporcional, faz com que a pessoa viva sob uma condenação que não lhe pertence, como se Deus fosse tão pequeno que só pudesse ser encontrado dentro de 4 paredes específicas. O segundo engano é o oposto, é o de quem permanece na estrutura da igreja, mas abandonou a busca pela presença, que frequenta os cultos como quem cumpre uma obrigação cívica, que ouve a palavra sem deixá-la penetrar, que canta sem adorar, que ora sem esperar. Esse engano é mais perigoso ainda porque é invisível por fora. Jesus mesmo apontou para essa realidade quando disse às lideranças religiosas do seu tempo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para que tenhais vida. João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Eles tinham o livro, tinham o templo, tinham os rituais, tinham a tradição, mas não tinham a ele. É para você que chegou até aqui com o coração pesado,
por causa de uma desilusão com uma instituição que eu quero dizer. Deus não saiu quando você saiu. Ele estava antes dessa igreja existir e estará quando ela não existir mais. A presença de Deus não é propriedade de nenhuma denominação. Ela é oferta gratuita para todo coração que genuinamente o busca. E se você está nessa busca, se essa sede de encontrá-lo de verdade pulsa dentro de você, quero te convidar a dar um passo a mais nessa jornada. Temos um material que vai te ajudar a restaurar e aprofundar essa intimidade com Deus, dia após dia. É o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Não é um livro de respostas fáceis, é um guia de encontro real. Pega lá. E se este conteúdo está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora. Cada vídeo aqui é produzido com cuidado e oração para alimentar exatamente essa fome que você sente. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Você não vai querer perder o que vem por aí. Há uma cena na Bíblia que poucos param para contemplar com a profundidade que ela merece. É a cena de Elias debaixo da árvore. Um profeta que havia chamado fogo do céu, que havia enfrentado 450 profetas de Baal sozinho, que havia visto a mão de Deus mover o impossível diante dos seus olhos. E ali estava ele, exausto, deitado no chão, pedindo para morrer. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele mesmo foi ao deserto, caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Elias não tinha saído da presença de Deus, mas tinha se distanciado de toda a estrutura religiosa do seu tempo. Estava sozinho, estava fora de qualquer congregação, estava, aos olhos de qualquer observador religioso da época, completamente abandonado, tanto pelos homens quanto pelo céu. Mas foi ali, naquele lugar deserto, longe de qualquer templo ou altar organizado, que o anjo do Senhor o tocou, que o pão foi preparado, que a água foi servida, que a voz de Deus veio, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas no silêncio suave e delicado. Uma voz mansa e delicada, como descreve o versículo 12 do mesmo capítulo. Deus foi ao deserto encontrar o seu servo. Não esperou que ele voltasse para o templo. Não exigiu que ele retomasse o ritual antes de receber o cuidado divino. Foi até ele, no estado em que ele estava, no lugar em que ele estava. Isso nos diz algo fundamental sobre o coração de Deus. Ele não é o Deus que aguarda na entrada do templo com uma lista de exigências antes de abrir a porta. Ele é o pai que vê o filho ainda de longe e corre ao encontro dele. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Mas há outra face dessa verdade que precisamos encarar com igual seriedade. Porque se Deus pode encontrar o homem fora do templo, isso não significa que o templo seja irrelevante, que a comunidade seja opcional, que o corpo de Cristo seja um detalhe dispensável na caminhada de fé. Existe uma diferença enorme entre o crente que se afastou temporariamente de uma estrutura específica, por dor, por desilusão, por ferida legítima, e o crente que abandonou a comunhão com o corpo de Cristo por comodidade, por orgulho, por recusa em ser confrontado pela palavra e pelos irmãos. O primeiro está no deserto de Elias, ferido, mas ainda de face para Deus. O segundo está no caminho de Jonas, fugindo, mas chamando isso de liberdade. Jonas também saiu, também se afastou. Mas a direção era oposta à de Elias. Jonas saiu em direção contrária ao chamado. E a Bíblia registra com precisão perturbadora. Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão do navio, desceu ao fundo do mar, desceu ao ventre do peixe. Cada passo para longe de Deus é um passo para baixo. Sempre. A questão nunca é apenas se você saiu ou ficou. A questão é para onde o seu coração está voltado, porque o coração pode estar dentro da igreja e voltado para si mesmo. E o coração pode estar fora de qualquer estrutura religiosa e ainda assim voltado para Deus com toda a sua força. Davi entendeu isso de um jeito que poucos entenderam. Ele escreveu no Salmo 139, "Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu estás lá.
Se tomar as asas da alvorada e habitar no extremo do mar, até lá a tua mão me guiará. Davi não estava pregando uma teologia de que a presença de Deus é automática e independe de qualquer postura do coração. Ele estava proclamando que a presença de Deus é inalcançável pela fuga, mas plenamente acessível pela busca, que não há distância geográfica ou institucional que seja maior do que o alcance do braço de Deus para aquele que o procura de coração. O problema começa quando a saída vira morada, quando o que era para ser um período de reorientação, de cura, de reestruturação espiritual, se transforma em um estilo de vida permanente de isolamento, quando o crente começa a justificar a ausência como maturidade, como se a necessidade de comunhão fosse coisa de imaturos, como se os que ficam nas igrejas fossem ingênuos e os que saíram fossem os iluminados. Isso é orgulho espiritual disfarçado de discernimento. E é uma das armadilhas mais elegantes que o inimigo prepara para os que de fato tiveram experiências genuínas com Deus, porque usa a experiência real como base para uma conclusão falsa. A palavra diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. E o isolamento espiritual nos torna mais vulneráveis, não mais fortes. A brasa que sai do fogo em breve se apaga. O lobo sabe disso melhor do que o cordeiro. Existe uma palavra no hebraico antigo que a maioria das traduções da Bíblia simplesmente não consegue capturar em sua plenitude. Essa palavra é shakan. Ela significa habitar, pousar, estabelecer morada. É a palavra que está na raiz do termo Shequina, que descreve a glória visível de Deus habitando no meio do seu povo. A Shequina não era uma teologia abstrata, era uma realidade visível. Uma nuvem sobre o tabernáculo de dia, uma coluna de fogo à noite, uma presença tão concreta que o povo podia olhar para o horizonte e saber, sem sombra de dúvida, que Deus estava ali, que ele havia pousado, que ele havia escolhido habitar no meio deles. E o que fazia a Shequina partir? Não era a imperfeição do povo, não era o pecado isolado de um indivíduo, era a dureza sistemática de coração. Era o endurecimento progressivo de uma nação que continuava fazendo os movimentos religiosos enquanto o coração ia se distanciando cada vez mais de Deus. O profeta Ezequiel registrou algo que deveria gelar o sangue de qualquer pessoa religiosa. Ele viu em visão a glória de Deus partindo do templo. Não de uma vez, lentamente, em etapas, como se Deus estivesse dando ao povo toda a oportunidade de perceber o que estava acontecendo e se arrepender. A glória foi do Santo dos Santos para a entrada do templo, da entrada para o limiar, do limiar para a porta oriental, da porta oriental para o monte. Ezequiel, capítulos 8 ao 11. Passo a passo, oportunidade após oportunidade. E o povo não percebeu, continuou oferecendo sacrifícios, continuou acendendo o incenso, continuou cantando os salmos. Mas a glória havia partido. O templo estava funcionando sem Deus dentro. Isso é possível. Isso acontece. E acontece de forma tão gradual que os que estão dentro, muitas vezes, são os últimos a perceber. Mas a mesma lógica funciona no sentido inverso. Assim como a presença pode partir de um lugar que ainda parece sagrado por fora, ela pode pousar sobre um coração que por fora parece comum, ordinário, até indigno, porque a Shequina não procura estruturas impressionantes. Ela procura corações disponíveis. Quando Salomão terminou de construir o templo mais glorioso que o mundo havia visto até então, com todo o ouro, com todo o cedro, com toda a magnificência que os recursos de um reino inteiro podiam oferecer, ele fez uma oração de dedicação. E no meio dessa oração ele fez uma pergunta que revela uma humildade extraordinária. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas na verdade habitará Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão sabia. O templo não continha a Deus. O templo era um ponto de encontro, não uma prisão divina. Era um lugar onde o homem podia vir e encontrar o Deus que já estava em toda parte,
A estrutura servia ao encontro, mas nunca substituiu o encontro. E é aqui que precisamos ser cirúrgicos, porque há dois tipos de pessoa lendo ou ouvindo essas palavras agora. Há aquela que usará essa verdade para justificar o afastamento permanente de qualquer comunidade, que dirá: eu não preciso de templo, Deus está comigo onde eu estiver. E há aquela que, dentro de uma estrutura religiosa perfeita por fora, deixará essas palavras entrar como uma faca no tecido da religiosidade vazia que construiu ao longo dos anos. Para a primeira pessoa, digo com amor: você está certo de que Deus não está preso a uma estrutura, mas você está se esquecendo de que você é fraco, de que você precisa de irmãos, de que a palavra precisa ser pregada sobre você, não apenas lida por você em casa, de que há dimensões da presença de Deus que só se experimentam na comunhão coletiva do povo que adora junto. Para a segunda pessoa, digo com igual amor: a estrutura que você frequenta não é garantia de nada. O que Deus quer não é a sua presença no culto, é a sua presença diante dele. E há uma diferença abissal entre as duas coisas. O Salmo 42 começa com uma imagem que todo coração faminto reconhece imediatamente. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e me apresentarei diante de Deus? O salmista não estava perguntando quando poderia ir ao templo. Estava perguntando quando poderia se apresentar diante da face de Deus. O templo era o meio, a presença era o fim. E ele não confundia os dois. Essa distinção é o coração de tudo que estamos dizendo hoje. O meio existe para servir ao fim. Quando o meio começa a ser confundido com o fim, algo fundamental se quebra na vida espiritual. E a restauração começa exatamente no ponto em que essa confusão é reconhecida e desfeita. A pergunta que fica não é: você está na igreja? A pergunta é: você está na presença? Porque é possível responder sim para a primeira e não para a segunda. E é possível, num período de transição e ferida, responder não para a primeira e ainda assim, por graça, responder sim para a segunda. Há um momento na vida de Jacó que sempre me impressiona pela sua brutalidade honesta. Jacó estava fugindo. Havia enganado o irmão, enganado o pai, e agora corria para salvar a própria vida. Não havia altar à sua frente. Não havia sacerdote, não havia ritual, não havia templo. Havia apenas um foragido exausto, uma pedra por travesseiro e o céu aberto acima dele. E foi exatamente ali que Deus apareceu. Gênesis capítulo 28, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada encostada na terra, cujo topo tocava o céu. Naquele sonho, Deus falou com Jacó, fez promessas, renovou o pacto que havia feito com Abraão e com Isaque. Encontrou um fugitivo no meio do deserto e o chamou pelo nome. Quando Jacó acordou, ele disse algo que ficou gravado para sempre na história da fé. Versículo 16. Verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Eu não sabia. Jacó não sabia que aquele lugar era sagrado. Não havia nenhum sinal externo que indicasse a presença de Deus ali. Nenhuma estrutura, nenhuma congregação, nenhum símbolo religioso. Apenas Deus. Presente, real, ativo. No lugar mais improvável, com a pessoa mais improvável, no momento mais improvável. E Jacó chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, não porque ele havia construído um templo ali, mas porque Deus havia estado ali. A presença é que santifica o lugar, não o lugar que santifica a presença. Essa é uma verdade que precisa ser dita em voz alta para toda uma geração de crentes feridos, para os que saíram de igrejas que se tornaram casas de sofrimento, em vez de casas de cura, para os que foram machucados por líderes que usaram o nome de Deus para exercer controle, para os que viram a hipocrisia de perto, tão de perto que ficou impossível continuar fingindo que estava tudo bem. A esses, Deus diz o mesmo que disse a Jacó: eu estou neste lugar, mesmo neste, mesmo contigo, mesmo agora, mesmo depois de tudo. Mas há também uma outra face dessa verdade que não pode ser silenciada. Porque existe uma diferença entre o crente que está fora de uma estrutura institucional e ainda caminha com Deus,
e o crente que usa a dor passada como licença permanente para nunca mais se responsabilizar com nada, que nunca mais serve, que nunca mais doa, que nunca mais se submete, que consome espiritualidade como entretenimento, sem nunca se comprometer com nada ou com ninguém. Esse segundo perfil não é um Jacó em fuga. É um Ló escolhendo Sodoma, escolhendo o que parece confortável, o que parece lucrativo, o que parece independente, e se afastando passo a passo de tudo que tinha valor eterno. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 1, que quando um irmão cai em alguma falta, os que são espirituais o restaurem com espírito de mansidão. Restauração é uma palavra que pressupõe comunidade. Você não pode ser restaurado no isolamento. Pode ser curado em parte. Pode ter momentos de encontro com Deus na solidão. Mas restauração plena, a restauração que o texto bíblico descreve, acontece no contexto de relacionamentos reais, de responsabilidade mútua, de irmãos que se olham nos olhos. O apóstolo João foi ainda mais direto. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus, ao qual não vê? Isso não é uma sugestão gentil. É uma afirmação teológica de peso considerável. O amor por Deus que não se manifesta em amor pelos irmãos não é amor por Deus. É uma abstração. É uma espiritualidade de conforto que evita o atrito real que vem de se relacionar com pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas é o único tipo disponível. Sempre foi. A igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores em processo de cura. E você, assim como eu, somos parte desse processo. Não somos os médicos que olham de cima para baixo. Somos os pacientes que precisam uns dos outros para sobreviver. Mas voltemos a Jacó, porque a história dele não termina em Betel. Décadas depois, no fim de sua vida, após ter vivido tudo o que viveu, perdido o filho que mais amava, envelhecido no peso das suas próprias consequências, Jacó voltou a encontrar Deus. E dessa vez não foi num sonho, foi numa luta. Gênesis capítulo 32. Jacó lutou com Deus a noite toda. E ao amanhecer, quando o anjo lhe disse para soltá-lo, Jacó respondeu com uma das frases mais belas de toda a Escritura. Versículo 26. Não te soltarei, se não me abençoares. Não te soltarei. Jacó estava ferido, com o quadril deslocado, exausto de uma noite inteira de luta, mas não soltou, porque havia aprendido ao longo de toda uma vida que a presença de Deus vale qualquer custo. Vale a luta, vale a ferida, vale o desconforto, vale permanecer mesmo quando tudo grita para soltar e desistir. E você que chegou até aqui com o coração partido, com as marcas de batalhas que ninguém viu, com feridas que ainda doem ao simples toque, ouça isso, não solte. A dor não é sinal de ausência divina. Às vezes, é sinal de que você está exatamente onde a transformação mais profunda acontece. A mulher samaritana não estava procurando uma conversa teológica quando foi ao poço naquele meio-dia. Ela foi buscar água, sozinha, no horário em que ninguém mais ia, exatamente para evitar os olhares, os sussurros, o peso do julgamento das outras mulheres que iam de manhã cedo, quando o sol ainda era suave. Ela carregava uma história que envergonhava. 5 maridos, um homem com quem vivia agora sem o vínculo do casamento. Uma vida de buscas que nunca chegaram ao que prometiam. E ali, naquele poço de Jacó, em Samaria, um lugar que os judeus evitavam como se fosse território maldito, ela encontrou um homem que sabia tudo sobre ela e ainda assim não se levantou para ir embora. João capítulo 4, versículo 13 ao 14. Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ela veio buscar água e encontrou a fonte. Veio por necessidade física e foi alcançada em sua sede mais profunda. A que nenhum dos 5 maridos havia saciado. A que nenhuma religião, nenhuma estrutura, nenhum ritual havia conseguido tocar. E então,
Ela fez a pergunta que tantos corações feridos pela religião fazem até hoje. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Era uma pergunta sobre lugar, sobre estrutura, sobre qual templo era o certo, qual montanha era a sagrada, qual denominação tinha a verdade. Uma pergunta que por baixo carregava outra pergunta muito mais urgente. Existe um lugar onde alguém como eu pode encontrar a Deus de verdade? E Jesus respondeu de um jeito que virou o mundo religioso de cabeça para baixo. Versículo 21 ao 23. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura, não espera passivamente. Não fica sentado num trono aguardando que as pessoas descubram o endereço certo. Ele procura, ativamente, incansavelmente. E o que ele procura não é filiação denominacional, não é frequência de culto, não é conhecimento doutrinal. É adoração em espírito e em verdade. Em espírito, porque precisa sair de dentro. Precisa ser gerada pelo Espírito Santo no interior do homem, não performada externamente para a aprovação dos outros. Em verdade, porque precisa ser real, não encenada, não habitual, não mecânica, real. Essa mulher samaritana nunca havia entrado num templo judeu, nunca havia sido aceita na sinagoga, nunca havia sido considerada digna pelos guardiões da religião oficial. Mas Jesus disse que ela estava sendo encontrada exatamente pelo tipo de adoração que o Pai procura. E depois desse encontro, ela deixou o cântaro para trás e foi à cidade. João capítulo 4, versículo 28. Deixou a água física para trás porque havia encontrado a fonte. E foi falar de Jesus para todos que a conheciam. A mesma mulher que havia chegado sozinha, envergonhada, no horário errado, saiu transbordando. Sem formação teológica, sem ordenação, sem título, apenas com um encontro real. É isso que transforma. Não é o lugar, não é a estrutura, não é o cargo, é o encontro. E o encontro real com Deus sempre produz transbordamento, sempre produz movimento, sempre produz uma história que não cabe mais dentro de você e precisa ser contada. Mas há algo nessa narrativa que precisa ser dito com cuidado, porque depois do encontro, os samaritanos da cidade foram até Jesus, e o texto diz que eles pediram para que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e muitos creram por causa da palavra dele. E disseram à mulher: já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o ouvimos, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João, capítulo 4, versículos 40 ao 42. A mulher foi o instrumento do encontro inicial, mas depois cada um precisou ouvir por si mesmo. A fé de segunda mão, a fé que vive apenas do testemunho dos outros, nunca é suficiente para sustentar uma vida espiritual madura. Em algum momento, cada um precisa beber da fonte diretamente. Precisa ter o seu próprio encontro, a sua própria história, a sua própria voz que diz: eu o ouvi e sei que ele é real. E isso nos leva de volta à pergunta central de tudo que estamos meditando hoje. Você saiu da igreja, ou você está na igreja há décadas? Qual dessas duas situações descreve a sua vida neste momento não é o que importa mais. O que importa é: você tem bebido diretamente da fonte? Você tem tido encontros reais? A sua fé é viva ou é memória de uma fé que um dia foi viva? Porque é possível ter saído de uma instituição e ter encontrado a Deus de forma mais real do que nunca. E é possível estar dentro de uma instituição há 40 anos e estar morrendo de sede, sentado a 2 metros de um poço, sem nunca ter bebido de verdade. A Shekinah não pousa onde há mais estrutura. Ela pousa onde há mais abertura. E a abertura é uma postura do coração, não uma postura física. É a diferença entre o fariseu e a samaritana. Entre o que sabe tudo sobre Deus e nunca o encontrou, e a que sabia pouco, mas estava disposta a deixar tudo para seguir aquele que a conhecia pelo nome.
Você está disposto a essa abertura? Independente de onde você está, dentro ou fora, ferido ou estável, certo ou confuso, essa é a pergunta que o céu faz ao seu coração agora. Sair da igreja e sair da presença de Deus nunca foram a mesma coisa, e permanecer na igreja nunca foi garantia de estar na presença. O que Deus sempre buscou foi o seu coração, aberto, honesto, sedento. Onde quer que você esteja hoje, esse Deus ainda corre ao seu encontro, ainda pousa, ainda chama pelo seu nome. Se este vídeo tocou algo dentro de você, quero te convidar a dar um passo concreto nessa direção. O nosso e-book 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado. Pega lá, vale cada página. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o que Deus falou ao seu coração hoje. E continue assistindo. Os próximos vídeos aparecem aqui na tela agora.